Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Quinto e Rebelo. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre criatividade, sobre marcas, com uma grande referência do mercado piauiense, Neto Carvalho. Olá, tudo bem? Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Ari, Maria, uma grande satisfação, uma grande honra estar aqui, agradecer demais pelo convite de vocês, né? E assim, é um orgulho muito grande, independente de estar aqui agora, nesse podcast junto com vocês, é essa parceria, né, cara? Com certeza. Essa amizade, isso aí é o mais valioso, né? Mas o fato de estar aqui hoje é realmente bem relevante para mim, eu queria muito agradecer isso. E para nós também dizer que você, além de um parceiro, é um amigo. E nós vamos falar um pouco mais sobre essa parceria ao longo do nosso podcast, porque vale a pena vocês saberem que ele é o criador do nosso logotipo, viu, pessoal? Olha. Então, aguenta que vem muita coisa por aí. Eu quero fazer uma apresentação básica aqui do meu amigo. Básica que eu digo é porque ele também vai falar muita coisa. Então, eu vou resumir um pouco aqui da vida do Neto. Ó. Neto Carvalho, ele é design, publicitário, mais de 25 anos de experiência, já passou pelas maiores agências do estado e foi sócio-diretor de criação de uma delas por 15 anos. Olha só, gente. Vencedor do Prêmio Walter Alencar de Propaganda e responsável por marcas que marcaram época, inclusive a nossa marca, Quinto e Rebelo, Propriedade Intelectual. Mais uma vez, bem-vindo, meu amigo, ao nosso podcast. Muito obrigado. Muito bom. Neto, vamos lá. Vamos começar do começo, né? Conta pra gente como foi o início da sua trajetória, quando que você decidiu transformar criatividade em negócio. Pronto, já que é para começar do início, vamos lá do início mesmo, né? Uhum. Inclusive, se eu estiver indo muito rápido, ou se eu estiver muito devagar, então natural, vocês fiquem à vontade, tá? Então vamos lá do iniciozinho, lá dos primórdios da humanidade. Então, eu nasci lá em Brasília, né? Só que eu vim pra cá muito jovem, por conta de ser filho de pais piauienses. Uhum. Eles se encontraram lá, se casaram lá, e aí eu nasci lá, mas algum tempo depois, eles decidiram voltar pro Piauí, né? Minha mãe de Teresina, meu pai do interior do Piauí. E aí eu fui pra cidade do meu pai, né? Cresci lá e com 15 anos de idade eu vim para Teresina, né? Eu vim para estudar na Escola Técnica Federal do Piauí na época, né? Que depois virou Cefet e hoje é IFP, né? Então só faz tanto tempo que já mudou de nome três vezes. Eita, né? Então eu lembro que lá nesse meu curso, né? Que eu vim fazer, a nível de segundo grau, né? Na época a gente chamava assim. Uhum. Era um curso de edificações, né? E a parte que eu mais me identificava, que eu gostava mais, a disciplina que eu mais gostava era a de desenho técnico, né? Olha só. Eu já gostava de desenhar. E aí já vou derrubar aí um primeiro mito, que é uma pergunta que algumas pessoas me fazem sempre, né? Neto, para ser diretor de arte, para ser designer, você precisa saber desenhar, Pronto, né? olha aí. E a resposta já de cara é não, porque eu sou a prova viva de que eu gostava, porém não sabia. Entendeu? Assim, eu nem longe de me comparar com vários talentos que eu conheço, de ilustradores, de desenhistas, né? Mas eu gostava. Eu gostava da cultura nerd, eu gostava de assistir desenho animado, eu gostava de revista em quadrinhos. E aí meus cadernos na escola sempre eram muito desenhados, então eu gostava de desenhar. Embora, repetindo, não soubesse, né? Eu não gosto dos meus desenhos até hoje. Mas eu gostava de desenhar, era uma forma de expressão. E aí, quando eu me deparei com aquela prancheta, aquela régua paralela, papel vegetal, caneta nanquim, que era o laboratório do desenho técnico, sim, né? Sim. Que era essa disciplina que eu gostava, eu me achei ali. Eu digo, poxa, cara, é isso, legal, sabe? Eu gosto muito disso. E aí eu gostava da questão do desenho, mas embora que fosse muito técnico, né? Um desenho muito parecido com desenho arquitetônico, né? E aí, pouco tempo depois, eu consegui um emprego em uma estamparia de camiseta. Olha. Que legal. E aí, e lá na estamparia tinha uma prancheta muito parecida com a que eu tinha lá na sala de aula. Então eu disse, esse é um ambiente que eu me sinto confortável, né? Só que o trabalho, obviamente, totalmente diferente. Lá
na escola técnica era uma coisa técnica dentro Sim, da curso. disciplina do curso. Já lá na estamparia era bem livre, né? Era artístico, né? Eu fazia estampa de camiseta. Às vezes tinha umas coisas chatinhas, né? Umas letrinhas que davam trabalho pra fazer. Né? Qual Às trabalho vezes, não tem essa parte? né? Mas eu me identificava com aquele ambiente, né? Só que isso durou pouco, né? Porque aí o dono da estamparia resolveu investir, né? Na informática, né? Que tava chegando. Só pra gente situar em questão temporal, a Sim. gente tá falando de 93, 94. Sim. Dia desse, Então, rapaz. Então, assim, o cara disse, não, gente, eu tô adquirindo aí um computador, e aí, pela ordem natural, você que é o responsável pelas artes, a gente chamava arte mesmo, né? Que era o fotolito que ia pra gravar a tela, que ia emocionar pra gravar, pra poder imprimir as camisetas, né? E aí você vai sair do analógico pro digital, né? Eu digo, tranquilo, só tem um pequeno problema. Eu nunca peguei num computador na vida, né? Era uma coisa muito nova, cara. 93, 94, aqui no realmente. Piauí, poucas pessoas tinham computador. O computador que eu tinha na minha cabeça é aquele computador de tela de fósforo verde que tinha algumas grandes empresas. E Só era aquelas é aquela coisa sem codificações, né? graça, e assim que tinha em algumas lojas. Mas quando eu vi aquele computador com um mouse, que eu tive aquele primeiro contato, eu digo, cara, isso é o meu mundo, definitivamente. Aí Massa. eu deixei a prancheta e pensei, não, cara, isso aqui é a minha o vida, a futuro. partir de agora é isso aqui. E aí, cara, eu fui invadido, assim, por uma sede de aprendizado que vocês não têm ideia. Na época não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha como fazer curso, não tinha como aprender. Era mexendo. Então, assim, o dono também comprou e disse, te vira. E aí eu, cara, e agora, né? E aí, cara, aquela vontade, rapidamente eu conquistei essa confiança do dono da empresa, por morar muito perto, ele deixava a chave da empresa comigo, né? E aí ele fazia ele que tava terminando o expediente e tal, e na hora que ele saía, eu voltava, desligava tudo pra não gastar muita energia. E, cara, quando eu via, tinha virado a noite, sabe? Eu estudando, querendo muito aprender aquilo ali, sabe? Praticando, né? Na época era o Windows 3.11, a gente tinha que digitar no DOS, Eita, WN né? pra entrar no Windows. Pros mais jovens, o DOS sabe o que é DOS, hein, Sabe né? o que é. E aí a gente entrava no Corel Draw, Corel 4, nós estamos na versão, sei lá, Acho que é 17, 18. 18, uma coisa assim. Então, assim, era a versão 4, né? Então, assim, a minha vontade de aprender era tamanha, Ari, mas tão grande, que eu virava à noite e não percebia, sabe? E no outro dia, o dono da empresa chegava, rapaz, tu chegou cedo? Eu digo, cheguei cedo, dava aquela disfarçada, ia ali em casa que era perto, e aí tomava um banho, comia alguma coisa e voltava. Mas, assim, aquela vontade de aprender, sabe? E que nunca acabava, né? Ficava sempre se Exatamente, renovando. pra mim era uma coisa assim que eu digo, não, cara, é isso aqui, sabe? E assim, como não tinha, a forma era autodidata mesmo, e aí você ia mexendo, ia testando. Eu lembro que eu atravessei a cidade a pé, porque na época a gente não tinha grana, né? E eu atravessei a cidade a pé, fui lá no Pirajá, pegar um livro que tava todo em inglês. Pois é, eu te perguntar isso, Né? como foi que tu Ele venceu o veio- inglês? Porque pois muita coisa em inglês na o época. livro- os softwares na época, eles vinham com parecia uma bíblia, assim, um manualzão oficial, sempre muito Sim. grande, né? E eu lembro que eu fui lá e eu também não sacava nada de inglês, mas sabe aquela vontade, Ari? Sim. Você vence os obstáculos, sabe? Você vai... Então, assim, eu consegui, através dessa vontade, né? Dominar o software de uma forma muito rápida. Muito rápida. Bacana. A tal ponto que o dono da empresa conhecia alguns professores de algumas poucas empresas que tinham a Data Control na época, algumas poucas empresas que ministravam cursos de software, né? De aplicativos, né? De informática, né? Sim. Curso de informática. Na época o mais popular era Excel, Word, aquela coisa toda, né? E aí eu disse, não, vou puxar amizade com esses caras, né? Pra eu poder sugar um pouco Sim. também e aprender mais. Só que, ali, quando eu percebi, eu já tava dando dica pros caras, sabe? Os Olha caras, só. poxa, Neto, como é que faz isso e tal? Às vezes, porque os caras eram meio boêmio, tava ali por acaso, e eu não, eu tava naquela sede de aprender, de estudar, de estudar, de estudar. Então, assim, nessa época eu tive essa facilidade por conta dessa... eu fui atraído por esse universo Sim. também
da informática, né? E aí, algum tempo depois, voltando lá para a Escola Técnica Federal, eu, nesse mesmo curso, lá na prancheta, o meu professor percebeu que eu era muito detalhista com algumas coisas. Eu ficava muito tempo na porta, numa coisa. Aí o professor jogou assim, por acaso, né? Assim, eu acho que ele jamais esperava aquela resposta. Ele disse assim, cara, tu é muito detalhista, tu daria muito certo com um software chamado CorelDRAW. Eu digo, não, eu já sei. Ele se espantou, porque realmente era difícil. Ele, como assim, você sabe? Não, eu já conheço o programa. Mas conhece mesmo? Conheço total. Eu domino a ferramenta, né? Porque foi algum tempo depois, bacana, né? Aí ele disse, cara, pois eu tenho uma escola de informática. E eu já sabia que ele tinha essa escola, né? A escola já, na época, era na Elias João Tágero. Depois foi ali pra Praça do Free Pizza, né? E durante algum tempo, né? E aí, cara, eu me vi com 18 anos de idade, dentro de uma sala de aula. Foi o meu primeiro contato com a sala de aula, assim, dando aula. Que legal. Pra uma turma cheia de veteranos, que ele tinha muito nicho, né? Então, assim, era uma turma... Eu lembro que essa minha estreia foi numa turma de arquitetos. Só que arquitetos de 40, 50 anos, aquela galera bem veterana que tava querendo entrar no universo mais digital. E eu lembro que até que a função do curso, o objetivo do curso era pegar as plantas do CAD, né, que vinha aquela coisa fria, né, monocromática, linhas, para transformar em algo mais vendável, né, para poder mostrar para o cliente entender melhor aquela. Então o objetivo principal do curso era pegar os projetos do CAD, levar para o Corel e jogar texturas, cores, né, para fazer aquele protótipo mais realista, amigável, né? Perfeito, exatamente, para aquele. Então, assim, eu lembro bem desse comecinho, tinha turma só de estilista, que também tinha um propósito muito parecido, os caras faziam na mão, né, os protótipos de roupa, né, de desenhos de roupa, e aí a gente pegava, digitalizava e fazia também o objetivo, né, de jogar e deixar mais realista. E aí eu tive esses nichos, aí eu já me sentia, né, tal, todo, poxa, já tô aqui, um cara de 18 anos, já dando aula pra tanto craque, né, tanto veterano. E que de fato era pra se sentir mesmo. Era, mas pouco tempo depois, porque assim, como eu falei, a gente tava passando por uma dificuldade financeira muito grande nessa época, né, meu pai separou da minha mãe com problema de alcoolismo, e aí a gente tava passando por um momento bem apertado, né, e aí, eu comecei a me sentir assim, mas financeiramente não melhorou muito, né? Até porque essa estamparia que eu trabalhava também não pagava bem, embora que eu até hoje sou muito grato pela oportunidade que ele me deu, só em colocar um computador na minha mão para eu poder aprender. Mas assim, financeiramente a gente tinha alguns problemas. E para acabar de completar, né? A minha namorada na época falou que tava grávida e tal. Eu digo, cara, foi um sacode, né? É quando eu digo que o Enzio mudou a minha vida pela primeira vez, sem nem nascer. Antes de nascer, eu digo, aí foi quando eu parei e disse, cara, eu preciso reformular a minha vida. E aí eu vou dar uma... Aí eu pensei, né? Não, eu analisei o mercado, né? E vi que tinha 2 grandes grupos bem destacados no Piauí, que era o Grupo Claudino e o Grupo Meu Norte. Nessa época eram os dois assim, o terceiro tava bem longe, sabe? Era eles dois. Eu digo, eu vou peregrinar. Eu tenho 8 meses, assim, mais ou menos que ela falou que tá quando ele nascer, eu quero estar melhor, né? Mais estabilizado. Eu vou usar esse conhecimento, essa minha habilidade aqui para poder melhorar. E aí eu comecei realmente a peregrinar nesses 2 grandes grupos, né? Tentei na Meu Norte, tentei no Grupo Claudino e assim, depois de muito insistir e tal, eu finalmente consegui uma oportunidade no Grupo Claudino, né? Na Sucesso Publicidade. Na época ainda era o Silvio Leite lá, foi ele que me chamou. Eu lembro demais que ele me atendeu, né? Naquela coisa, naquela pressa dele. Eu ali, acho que de tanto me ver ali na recepção esperando, ele disse, ficou com pena e disse, manda esse menino entrar. E aí eu entrei, aí eu falei, né, que sabia dominar a ferramenta e tal, aquela coisa toda. Aí ele pegou o telefone, chamou o chefe do setor lá dentro, né, do setor de arte. Disse, Antônio Carlos, vem cá. Aí leva esse garoto lá dentro e faz um teste com ele. Na hora que ele falou o teste, eu me tremi todo, porque era uma estrutura muito maior do que eu conhecia. A gente passou por dentro de um estúdio enorme. Eu digo, cara, se esse teste tiver alguma relação com
eu nunca tinha entrado num set. Onde eu me meti. Cara, me ferrei. Eu digo, ele vai me colocar pra fazer algo que eu não sabia. A verdade é que eu não conhecia nem propaganda, nem publicidade. Eu conhecia uma ferramenta, o computador e... Cara, mas assim, quando ele disse assim, deixa eu ver o que eu boto pra ti. Já sei. A gente tá inaugurando um shopping na cidade. Qual é o shopping? Né? Qual será? No Grupo Claudino, né? E aí tá vindo a Esquadrilha da Fumaça e tal, não sei o que, a gente quer presentear os pilotos. Eu quero que você faça uma camiseta. Ei! Cara, que era tua vaga mesmo. Eita. Agora, pronto. Agora eu vou dar meu nome. Um monitorzinho de 14 que eu trabalhava, cheguei lá, os monitorzão de 23, a impressora 4SI com memória post-script. Eu digo, cara, eu olhei pro lado, tinha uma estufazinha com poliéster, olha, que é pra gente... Eu, caramba, e eu acostumado a passar óleo de cozinha no papel pra ele ficar transparente lá na estamparia, né? Pra poder revelar as telas. E ali eu vi que era tudo bem organizado de cara, é aqui. Sabe? Olha só. E aí a mente já... Aí eu digo, cara, aí eu já fiz uma arte com policromia, com retícula, porque a impressora possibilitava. Sim. Era uma coisa que eu queria fazer, mas eu não tinha como. Não tinha estrutura. Mas ali, quando eu vi a estrutura, de cara, eu tenho que aproveitar isso aqui. E aí o Antônio Carlos me deixou lá e voltou para o local dele. E aí, rapidamente, eu joguei aquele layout numa folha de papel A4, né? Colorida, já aplicado mocap, né? Na época nem se falava em mocap, mas já com mocap. E aí já imprimi os poliésteres, vi os poliésteres lá, já imprimi os 4 filmes com a retícula, com a angulação correta. E aí eu cheguei lá e quando ele viu, eu joguei já na mesa dele, ó, tá aí. Aí ele, cara, que é isso aqui? Já tá os filmes, tudo separado, tudo pronto. Eu digo, olha cara, aí. você pode começar hoje? A melhor pergunta que eu pude. Aí a minha resposta também foi bem interessante pra ver como esse dia foi especial, né? Porque assim, eu tava realizando um sonho mesmo, um né? sonho, eu tava... Mas naquele momento a minha resposta foi não posso começar agora. Mas a justificativa também foi muito boa. Disse, porque meu filho tá nascendo, tem que correr pra maternidade. Ah, tá. Eu disse, meu Deus do céu, não pode. E aí ele disse, não, tudo bem, tá justificado. Mas amanhã você pode? Amanhã. Não, amanhã eu tô aqui, mas agora eu preciso correr pra maternidade. Amanhã né? eu já tenho que vir, porque amanhã eu já tenho que comprar a fralda. Exatamente. Então, assim, foi uma promessa que aos 48 minutos eu fiz pra mim mesmo, né? Não foi nem pra mãe do Enzo, nem nada. Foi pra mim mesmo. Digo, ó, até ele nascer eu tenho que resolver, né? E aí a minha vida mudou bastante desse momento, né? Porque eu entrei, a Sucesso Publicidade foi uma verdadeira escola, né? Pra gente, né? Foi muito... um aprendizado. Eu encontrei pessoas maravilhosas lá, grandes mestres, que até hoje eu admiro neles, né? Aí, quando eu digo que eu não sabia de nada, realmente, ali sim, eu entendi o que era propaganda, o que era publicidade. E aí, eu aprendi de verdade lá dentro da Sucesso Publicidade. Então, assim, foi uma escola, eu tenho muito gratidão por todo aquele contexto, pelas oportunidades que eu tive lá. Entendeu? Eu aprendi muito, porque realmente foi uma equipe, sabe... de mestres, assim, sabe? Eu fui estagiária da Só Simão. Olha aí. Foi, né? Olha aí. 3 claudinenses aqui, eu trabalhei no Paraíba. Foi, né? Tá vendo? Pois é. Olha, Tudo aluno. Tudo aluno. Tudo aluno. Não, e o Bonifácio Neto, que eu encontrei lá também nessa época, eu conheci lá nessa época, recém-chegado de Belém do Pará, tinha muita gente de fora, né? Tinha o Siqueira Campos de Fortaleza, tinha muita gente, porque o mercado estava se formando nesse sentido. Já tinha, claro, algumas grandes empresas trabalhando com essa comunicação, mas assim, a Sucesso costumava ser assim uma coisa uma referência. Então, o Bonifácio costuma dizer que toda a publicidade depois disso são filhos, né, da Sucesso e tal. E se você for imaginar de alguma forma, realmente tem alguma dissidência de lá, né? E eu sou uma prova viva disso também, né? Mas aí chegou um momento que eu já tava bem, tava estabilizado financeiramente já, né? Depois de algum tempo, já conseguia aceitar a alcunha de diretor de arte, né? Porque eu comecei como arte finalista e fui como assistente de arte, fui galgando, só que com o tempo eu fui conquistando meu espaço. Sim. E aí quando eu já tava assim, já aceitando, né, que eu tive um tempo para aceitar também essa
Essas mudanças, nomenclatura, né? de diretor de arte, eu já comecei a ver o seu João, ele não gostava muito de ousadia, né? Se você ousasse muito, quisesse sair muito, ele entendia que não estava mais compatível com aquele modo Paraíba de ser, né? Que você que trabalhou lá sabe bem disso. E aí, nesse momento, eu já me senti um pouco tolhido, né? Porque aquela vontade de ousar. Uma certa limitação, sabe, né? tudo criativo, ele tem essa vontade de extrapolar. Sabe? E aí, nesse momento, eu recebi o convite da SA Propaganda pela primeira vez, né? E aí, eu não queria nem saber quanto é que a gente se ia ter perda financeira. Alguns colegas me chamavam no canto e disseram, Neto, cara, aqui tu tem estabilidade, não sei o que, tem filho pequeno e tal. Cara, eu quero voar, entendeu? Assim, e aí a SA tava começando também, né? E aí já o Siqueira já tinha ido pra lá, o Bonifácio ainda tava na Sucesso, né? Tava na Sucesso. Eu trabalhei no Paraíba de 2005 a 2007. O Bonifácio ainda era lá da Sucesso Publicidade. Chama de Boni, né? A gente chama de Boni. É o Boni. E aí eu me lembro muito dele, porque tinha aquelas... Acho que vocês lembram, as confraternizações de final de ano. Claro. Minha gente aqui era um espetáculo. E eles, a Sucesso é que organizava tudo, era a coisa mais linda. Nossa, a gente no meu tempo foi o do avião, que foi Santos Dumont. Sim. E o seu João, ele tinha um negócio meio doido. Ele mandou todas as crianças lá, era criança de 15 anos, entrassem fazendo um aviãozinho. Aí lá o avião. Um dos aviões. Tá gravado isso, um dos aviões era eu. E eu tá gravado no DVD na época. Eu falei, meu Deus do céu. Era uma menina dos olhos dele. Ele trazia gente do Brasil todo pra aquela festa. Gente, era um negócio assim, impressionante pra época, então. Até hoje seria, né? E na época, então, era muito mesmo. Sim. Tu passou quanto tempo no acesso? Acho que foi de 97, né, até 2001, que foi quando eu fui lá pra SA. E aí, quando eu cheguei na SA, foi um momento também bem interessante, porque a agência, ela estourou do ponto de vista criativo, né? Sim. Tivemos profissional do ano lá pela Globo, né? Olha, e aí e eu me senti assim muito orgulhoso, porque a minha chegada também contribuiu um pouco com isso. Eu dei vazão nessa minha vontade de querer dar essa extrapolada com a parte criativa, né? Mas lá também eu não fiquei tanto tempo, porque em 2002 eu já me senti seguro para sair e montar a nossa própria empresa, né? Perfeito. Saiu eu e o Cláudio Costa. Nem tinha o nome de time propaganda ainda, né? Era um birô que a gente tinha uns clientes nossos. Ele tinha os clientes dele, o grupo da Mas era cliente dele, tinha outros grupos que a gente atendia. E a gente se sentiu, vamos montar, vamos tentar, né? E a gente, aqui mesmo, vizinho, bem aqui pertinho aqui do estúdio, né? Aqui na outra esquina. A gente passou 10 anos ali. Só que no comecinho ainda, o Júlio Santana saiu da sociedade lá com o Siqueira e com o André. E aí veio se juntar a nós. Foi ele que trouxe esse nome, Time Propaganda, né? Porque na época realmente era um time, tinha tinha o Silvio Leite, estava envolvido, o Fábio Sérvio, o Dr. Roberto Veras, era um time de pessoas. Eu lembro, nessa época eu já fazia, eu até te falei essa história, né? Não te chamando de velho não, viu? É experiência. Eu fazia publicidade e propaganda e a Time Propaganda era assim, a agência que todo mundo queria estagiar. Tinha aquela briga. Vai ter estágio na Time, bora. E eu ficava, meu Deus, e eu trabalhava já, só que não tinha... Eu acabava que não tendo tempo de concorrer ao estágio, mas o pessoal ficava brigando por esse estágio na Time. Tão grande era a referência da Time. Uma curiosidade, o time era, porque alguns chamavam de Time por causa do tempo, né? E outros de time. Foi proposital essa dupla? Não, nunca foi Time, né? Mas a gente mas tinha muito essa confusão. Time, né? Muita gente chamava de Time e tava tudo bem, tava tudo relacionado. Tudo relacionado, né? Mas no começo era time exatamente por essa equipe de sócios, que era uma equipe de peso, né? Pronto. E aí o Júlio Santana deu esse nome, né? De time, né? E aí ficou time por muito tempo. Sim. E aí a gente ficou nessa esquina aqui, vizinho aqui do estúdio, por 10 anos, né? E durante esse período aconteceram também muitas coisas. Eu tive outra oportunidade de ir para a sala de aula, né? Que foi para o Senac. Passei um tempo lá dando aula de pacote gráfico, eu dava aula de teoria de conceito visual, dava aula de ferramenta, né? Eu nunca consegui dissociar. Eu comecei lá dando aula de Aldus PageMaker, antes do PageMaker ser comprado pela Adobe. Eita. Aí dava aula de Corel. Mas algum tempo depois a gente adotou o pacote Adobe de vez. Foi quando realmente a Adobe comprou o PageMaker e transformou em InDesign, né? Então eu dava aula de InDesign, de Photoshop, né? Photoshop avançado, e dava aula de Illustrator, né?
E fora a parte que eu mais curtia, que era a parte de produção gráfica, né? Porque é a parte mais conceitual, de mostrar os conceitos do design, né? Então foi uma coisa bem interessante pra mim, essa experiência lá no Senac. Uma curiosidadezinha aqui da área. Porque tu usava o Corel, né? Assim, lá no começo. Aí depois veio o Illustrator, o pacote Adobe. Só uma curiosidade. Na hora da virada, foi tranquilo? Foi difícil pra adaptar? Isso é muito polêmico, né, até hoje. Cara, eu não posso cuspir no prato que eu comia. Não posso falar mal do Corel, né? Porque o Corel botou muita comida na minha mesa, né? Durante muito tempo. Eu nasci dentro do Corel. Mas assim, cara, a mudança foi mais por conta do sistema operacional, né? Quando eu mudei pro Mac, eu percebi que o Corel não se dava muito bem com o Mac, e o Illustrator por sua vez, e por estar dentro, o Photoshop sempre foi unanimidade. Sim, e unanimidade. aí o irmãozinho do Photoshop é o Illustrator. Então, por questões de compatibilidade, eu aderi 100% ao Illustrator, e até hoje eu trabalho bastante com o Illustrator, embora hoje eu trabalhe com Figma também, né? Mas eu voltei para a sala de aula também nessa época, em paralelo, né? Fazendo esse curso lá com o Senac, né? Há algum tempo depois também a gente mudou, né? Foi lá para Pedro Freitas, ali na Vermelha, né? Uma estrutura bem maior também. Na época a gente tinha também um orgulho, além dessa proximidade com os estudantes, tinha uma questão também que a gente... Não sei se isso merecia ser um motivo de orgulho, mas a gente sentia um prazer em não depender da máquina pública. Sim. Então a agência sempre conseguiu se manter bem, se estruturando e se renovando, e com a equipe maravilhosa. Passou muita gente boa por lá. É verdade. E aí a gente não dependia da máquina pública. Todos os nossos clientes eram privados, a gente tinha grandes clientes bem relevantes para o mercado, clientes líderes de segmentos, entendeu? Verdade. Então a gente tinha realmente, e a gente absorveu muitos alunos ali do CEUT, né? Muita gente passou por lá, né? Muita gente boa, sabe? Assim, no comecinho, a gente absorveu as primeiras turmas do CEUT. Do ano que eu ia trabalhar lá, o Sebrae me puxou, Maria. Eu ia começar no outro dia o Ali começou. Aí eu falei, ô time, e a time ia oferecer uma situação financeiramente falando melhor do que a agência que eu tava anteriormente. Eu falei, nossa, vou trabalhar na melhor agência de Teresina, com os profissionais que eu admiro, que você já era naquela época, ainda é um profissional pra mim, uma referência. E aí eu falei, caramba, um sonho. Aí o Sebrae vai e chama o Ali, né, pra gente. Eu falei, vou ter que deixar esse sonho, porque era outra situação lá, mas... Mas a gente teve essa afinidade desde esse momento, então assim, eu lembro disso, desde então também a gente se tornou amigos, e essa admiração é mútua, né? E aí, cara, a time durou por 15 anos, né? Em 2015 a gente teve essa... Assim, a gente sempre era reconhecido, né? Tanto pelo mercado quanto pelas poucas iniciativas que valorizavam essa profissão, nessa nossa atividade, né? Tipo, um deles era o Prêmio Walter Alencar de Propaganda, que era estimulado pela própria TV Globo, né? Que dava esse impulso para que as afiliadas locais elas valorizassem essas empresas locais, né? E aí eu lembro que em 2015 a gente chegou até meio despretensiosamente, já tinha ganhado alguns, né, prêmios anteriores. A gente chegou meio que, eu lembro, despretensiosamente, né, no evento e tal. Eu lembro que até falei com reclamei lá uma hora que tinha um telão onde ficava a marca das agências em looping, né? Eu digo, poxa, esqueceram da gente aí e tal. Só que nesse dia a gente saiu de lá com 5 galos na mão, né? Eita. E um deles era exatamente o de profissional de propaganda do ano, né? Que eu peguei. Massa. Cara, foi uma época muito feliz, assim, né? A gente tava muito feliz, assim, com os nossos clientes, a nossa equipe era muito boa, então devemos muito a essa equipe, né? Mas aí depois também eu comecei a fazer um curso de graduação, já tinha tentado computação antes, né? Não tinha gostado, parei no final do curso, assim, quando tava terminando eu digo, não, cara, não é isso que eu quero, parei a computação. E aí em 2015 eu voltei a insistir com um curso que eu queria muito fazer, que era de arquitetura. Né? Arquitetura e urbanismo. Quando eu soube que tu tava fazendo arquitetura, eu falei, meu Deus, o Neto... Vai ser uns projetos bem bacanas, falei, porque a criatividade dele... Eu falei, caramba, vamos que vamos. Pois eu te acompanhei durante o curso. Foi, tu né? postava algumas coisas, né? Algumas coisas, era.
Maravilha. Não, foi uma experiência maravilhosa, porque eu queria muito estudar a história da arte, tinha algumas coisas conceituais que eu queria me obrigar a aprender de forma acadêmica, sabe? E aí eu tive esse privilégio, né? Foi na Camilo Filho, na época? Foi na Camilo Filho. A Maria fez, né, Maria? E eu peguei, Maria, aquela fase boa, assim, que ainda tinha os mestres. Eu peguei 2007. Isso. Eu peguei 2007, eu direito. fui aluno do Ronaldo, cara, eu me lembro, o meu primeiro professor, na hora que eu digo, cara, o nível é esse aqui. Que o Ronaldo é referência, vida, né? cara, então assim... Infelizmente, pouco tempo depois, a própria indústria, né, da educação ela começou a mudar um pouco isso, mas assim, eu ainda tive essa sorte de pegar, então, assim, quase o curso inteiro, né? Finalzinho já começou a ter essa transformação, essas mudanças, né? Eu peguei a Camilo Filho bem no iniciozinho também. Né? Tinha muito profissional boa, referência, como dando aula, né? Então, assim, foi uma experiência muito boa, Ari, mas, cara, nunca consegui me dedicar na carreira de arquiteto. Porque eu tinha que dar um restart, cara. Eu tinha que abandonar meus clientes, eu tinha que focar, era uma transição muito... embora eu já fosse brusca. Muito conhecido na minha área, na área de arquitetura, não. Eu tinha que realmente recomeçar, né? Sim. E aí eu meio que tentei fazer isso, porque eu fiz o curso, mas infelizmente fiz alguns projetos, cheguei a fazer, né? Depois que eu concluí. Isso, se tu chegou a fazer projetos assim, executou... Mas assim... eu não cheguei a criar alguns projetos para familiares, para amigos mais próximos, mas assim, na hora mesmo de se registrar no CAL, aquela coisa toda, eu digo, não, cara, não consigo, não tô conseguindo e vou continuar aqui nessa minha vibe, né? Sim. E que o conhecimento adquirido com certeza deu um plus, né? Hoje tu vai falar com uma pessoa sobre uma identidade visual para uma fachada, tu fala com propriedade, porque tem a visão dos dois lados, né? Maravilhoso. Essa interseção ela é muito grande, né? E eu com absoluta certeza que eu enriqueci muito o meu repertório, né, nessa época, né, desse curso, né? E o Júlio, em paralelo, né, que era o meu sócio, estava fazendo um curso também de nutrição. Pois né? E aí, assim... em 2017 foi um ano bem ruim. Assim, como 2015 foi um ano muito bom, 2017 foi muito ruim. Foi um ano que me marcou por várias questões. Né? Então ele não sai da memória, 2017, por várias questões. Da parte pessoal, meu pai faleceu. Minha mãe teve um aneurisma cerebral, assim, bem no momento do falecimento do meu pai. Tanto é que ela passou um ano sem saber que ele tinha morrido. Sabe, foi uma questão assim, bem complicada, né? A gente perdeu alguns clientes grandes que a gente tinha por uma crise, mesmo uma crise financeira que abalou os nossos clientes, e alguns clientes resolveu sair, né, dessa parceria com a agência que já vinha desde o começo. A Unimed, por exemplo, estava desde o início da agência, e aí teve também uma mudança de gestão lá, e aí, enfim, tudo conspirou para que eu e o Julião dissesse, Julião, vamos dar um tempo, tal, tá dando certo, os nossos... A nossa equipe começou a sentir, né, esse baque também. Pô, o Neto tá muito focado no curso, o Júlio também, os clientes estão saindo. E aí foi perdendo aquele gás que a gente sempre teve com tanta paixão, né? E aí a gente... E quantos funcionários nessa época, Neto? Só pra ter uma noção. Acho que uns 18. Caramba! Muita gente. 18 pessoas. Por aí. E aí... Já 2016, né? 2017 já foi diminuindo, aí assim, a gente achou por bem dar uma pausa. No começo foi uma pausa e acabou ficando terminou a agência, né? E aí depois disso eu recebi alguns convites de algumas outras empresas, como a SA, né? A SA me chamou para voltar lá, para fazer uns trabalhos pontuais, trabalhos especiais de concorrência que estavam envolvidos e tal. E aí eu tenho um carinho muito grande pela SA até hoje, né? A SA é referência também, né, cara? Muito, né? Então eu gosto muito do pessoal de lá, gosto muito mesmo. E aí eu gostei disso, mas assim, eu fiquei em várias empresas, né? Dando essa assessoria, né? Eu lembro que passei pela Croma, passei por algumas outras agências, né? E aí depois disso também... veio a pandemia, algum tempo depois, né, 2002, aí foi quando eu disse, não, vou ficar no home office, né, foi quando eu me apaixonei pelo home office, que hoje, assim, eu tenho uma metodologia hoje, né, que eu
que eu sou muito apegado a ela, que eu teria uma certa dificuldade hoje de voltar a trabalhar com uma rotina de agência ou de qualquer outra. Embora que um pouco antes também eu trabalhei para uma empresa de educação, né, uma escola, como diretor de marketing. E para um hospital também, um hospital de olhos, né? Trabalhei lá como diretor de marketing. Foi uma experiência interessante, eu queria um pouco isso, sair um pouco por muitos anos fazendo a mesma coisa, trabalhando só dentro de agência. Vamos passar para outro lado, é sempre bom, né, Ari? Sim, diversificar, né? Dar uma olhada, né? Então foi boa a experiência, eu viajava muito, né, para abrir filiais no interior do Maranhão e tal. Foi uma experiência legal, mas chegou um momento que eu senti muita falta, assim. Ei, Neto, eu tenho uma dúvida. Teve um momento que você pensou aí na arquitetura, mas assim, tudo muito dentro do criativo. Teve algum momento que você teve dúvidas ou quis mudar de área sem ser o criativo? Não sei se eu perguntei bem. É uma excelente pergunta. Ou você sempre esteve certo de que queria trabalhar com criatividade na área criativa? Como eu falei aqui, o comecinho foi uma coisa meio que foi acontecendo. Orgânico, Então, né? quando eu vi, eu tava dentro desse universo já e sem conseguir sair. Mas assim, respondendo a tua pergunta de uma forma um pouco diferente, hoje eu olharia com outros olhos as outras áreas. Assim, eu acho que eu era imerso até demais no criativo, entendeu? E sendo que tem outras áreas em volta que são tão importantes quanto ou até mais, né? E assim, eu meio que negligenciava isso. Então eu ficava muito dentro do criativo, né? Lá dentro da time mesmo, né? Eu tinha um sócio muito bom. Eu olho para a relação de vocês dois, né? Como sócios. E eu lembro muito disso, né? Minha relação com o Julião, que durou esses 15 anos, foi muito bom porque a gente era muito complementar, né? Eu fazia uma parte, ele fazia outra parte. E a parte que ele fazia, eu não me interessava muito. Sei. Entendeu? Ah, pois então é tipo a gente. Mas eu acho isso muito positivo, muito bom, sabe? eu gosto também. Mas pro bota a gente um negócio pouco no comodismo mesmo. de, por exemplo, eu Você não foi bater assim. cabeça com marketing, entendeu? Você foi em cima agora. Deixa a gente muito... Hoje eu sinto que eu deveria ser mais vendedor. Eu sei. Na época eu não Mais era vendedor nós dois somos, né, nós Ari? dois somos, Mas na época eu não gostava. O atendimento era mais com o Julião, a pessoas, né? O Atendimento também, o eu meu e o Ari. tratamento com pessoas era o tratamento interno com a equipe, né? Sim, Então, sim. assim, eu liderava a equipe, gostava de liderar, gostava de interagir com eles. Mas com o cliente eu já não tinha tanto Eu essa... Isso ensina demais. Não, assim, já na verdade, minha né? sociedade com o Ari, atendimento, venda, o processo, o meio de proteção, os dois fazem tudo. É mais na parte burocrática interna da empresa, né? Que o Ari fica mais na parte do marketing, na parte do criativo, e eu fico mais na parte chata, dos números finanças, do é com ela. do financeiro, né? Então, é isso. Mas a parte de até- gente, até- acho que nós dois a gente gosta muito de gente. Até esse estereótipo aí que você falou, né? Que é a parte chata. Era exatamente Mas é isso a parte que eu pensava. gosto. Pronto, Porque geralmente as pessoas taxam de chata, mas pra mim... Pois É que essa você parte gosta. que eu achava chata é a parte que eu mais sinto falta hoje. É. Hoje. De não ter aproveitado a oportunidade de estar com bons profissionais ao meu lado e não ter aprendido um pouco mais sobre. É. Né? Mas Ficava assim... muito dentro dessa minha bolha da criatividade, e eu negligenciei isso. E eu entendeu? falei chato como estereótipo dos outros. Porque pra mim, É- o chato bom. É o é contrário. ficar na rede social. O chato Fazer roteiro de... o de chato vídeo. é gravar um vídeo. Pra mim, eu amo falar. Eu sou uma pessoa que É. amo falar, que amo me Verdade. comunicar. Geralmente as pessoas têm que dizer, meu Deus, deixa os outros falarem. Mas eu não sei o que é. É afinidade, é gosto Mas mesmo, eu- né? E eu isso. já digo que eu não gosto de falar, mas faz hora que eu tô Olha aqui aí. que nem uma matraca. E super né? bem, viu? Mas Meu foi o que a amigo. gente falou. A gente gosta de falar, a gente só é lá o profile. Exatamente, né? Mas é porque se for lembrar, é porque eu omiti muita coisa aqui, viu? Porque realmente é uma trajetória, né? São 25 Daria anos, mais de um acontece episódio, né, muita Neto? coisa, né? Tinha um evento muito legal que a gente Idealizou. idealizou, né? E promoveu, né? Que era envolvendo essa parte criativa, Sim. de fotografia. E aí ele foi crescendo e virando uma coisa muito grande, vinha gente de Todo mundo fora. queria participar, Cara, meu amigo. eu tinha muito orgulho daquele evento, sabe? Assim, era uma coisa que eu me dedicava de verdade, assim, sabe? De corpo e alma, porque realmente não tinha esse boom dos eventos digitais, né? Era presencial, tudo cara. era Então, presencial. assim, mas o network era diferente, né? É verdade. Então, assim, eu acho. Até porque naquela época, né? Não sei, assim, eu tenho a impressão, devido à internet, ainda já existia, obviamente, mas
a questão do WhatsApp, do Instagram não tinha tanto assim como tem agora. Então as pessoas se conectavam mais, falavam mais, Sim, né? sim. Essa abordagem do olho no olho, né? Isso é uma coisa, uma questão que tá vindo à tona agora, essas reflexões, né? Sim. Porque a gente chegou nos momentos, assim, de alguns pontos de consequência, né, Ari? Porque a gente já tá vindo nessa vibe aí há um tempo, então, assim, agora a gente já tá começando a perceber. E com a pandemia se agravou mais, né? Com a Isso. pandemia. São mudanças comportamentais decorrentes dessa loucura digital, cara. Então, assim, a gente vai ver mais coisas aí nos próximos meses e anos que, infelizmente, não são tão boas. As coisas boas a gente já tá vivenciando elas há algum tempo, né? Sim. Mas, assim, essa você privar, principalmente a primeira idade, né? De algumas coisas que a gente tem visto, né? As crianças muito envolvidas com essa questão digital. Muito isso já tá cedo, acarretando né? alguns problemas, né? Sim. Então, assim, eu tenho uma preocupação, Ari e Maria, de, assim, eu gosto muito dessa minha experiência. Isso, ela me dá muitos frutos, assim, de... O cliente, às vezes, ele me passa alguns problemas e eu digo, cara, eu já resolvi problema desse tipo. Então, eu tenho uma certa facilidade, até uma certa agilidade de resolver. Porque eu já vivenciei aquele um problema muito similar. Então, eu tenho como resolver aquilo relativamente rápido, né? Mas eu tenho muito medo também de ficar para trás, né? Então eu tenho, assim, uma obsessão por me manter atualizado, cara. Vocês precisam ver. Eu Parece acho uma que... compulsão, assim, por estar querendo aprender coisa nova e estar sempre assim. Então, assim, às vezes eu até aquela brincadeira de dizer assim... Ah, Neto, do teu tempo. Não, cara, meu tempo é agora. É isso aí. Então, assim, eu tô no lucro, porque, assim, aquele tempo era meu, e esse aqui também é meu também. Então, quem tá em desvantagem é você, entendeu? Então, assim, mas sabe uma coisa? Uso muita coisa do passado pro presente pra resolver questões, mas eu tô muito atento ao que tá acontecendo agora, porque o mundo, ele não mudou, não. Ele deu, assim, uns 10 mortais carpados, assim, na comunicação, assim, de 5 anos, de 10 anos pra cá, cara. E isso que tu tá absurda. falando é uma pérola importante a gente destacar aqui, do sentido de a gente não parar no tempo. A gente também, assim, na nossa área, a gente tá o tempo todo atento ao que tá acontecendo, porque se você entrar na zona de conforto e falar, não, já sei o suficiente pra me garantir o resto da vida, você tá totalmente enganado. Ainda mais agora. Ainda mais agora, né? Então, isso que você tá falando é muito sério. Eu tenho hora que eu fico no Instagram, eu fico olhando as novidades da nossa área, eu fico, meu Deus, tanta coisa que eu queria participar, mas é porque também tem que filtrar, né? Claro. Porque querer a gente quer tudo. Eu quero tudo. Eu sempre digo, eu quero tudo. A gente fica, até que eu fico bugado, é muita novidade, é muita coisa. Aí você filtra. Eu geralmente eu foco no que eu posso oferecer de melhor pro meu cliente. Isso, então, exatamente. O que vai trazer, Ei, Neto, né? falando no que você foca pro seu cliente, você se define como um parceiro estratégico para empresas que querem fortalecer sua identidade visual. Explica na prática isso pra gente. Perfeito. É porque durante muito tempo, assim, teve uma época que alguém dizia assim, Neto, faz um logo pra mim. Eu fazia. Então logomarca, como o pessoal falava, logomarca. Né? Oh, meu Deus, chega que dava uma dor no coração. Eu sou um dos que encampei essa polêmica aí. Da logomarca. Da logomarca, né? Eu não gosto desse termo, não usava. Os autores que eu lia não entendia como correto na época, né? E assim, eu não gostava do termo e não usava. Né? E aí eu adotei isso e eu entendo que a nossa linguagem é viva e que ela virou ok. Outra questão, né? Mas voltando aqui pro nosso... Eita, Neto. Voltando pro nosso assunto. A pessoa ligava e assim, eu naquela loucura de agência, cara, é tipo uma moedeira, cara. Neto, faz um logo pra mim, faço, botava ali. Verdade. E aí eu fui percebendo que o logo, ele não funciona, cara. Jamais. Ele não funciona sozinho, fora de um contexto. Não funciona. Então tive N situações onde aquele entregável ali, ele não tinha valor porque ele não tinha consistência. E aí foi quando eu disse, não faço mais logo. Não faço. Eu faço identidade visual, né? E aí, durante um tempo, eu tava muito nisso, viu, Maria? De fazer assim, eu quero fazer identidade visual. Só que hoje também isso aí já ficou pra trás pra mim, né? Então aí é onde entra essa parceria estratégica, né? Porque assim, eu tenho certeza que eu consigo oferecer mais. Não desvalorizando. A identidade visual, todo mundo sabe o poder que ela tem, a força que ela tem, o como ela pode transformar uma empresa numa empresa de sucesso e o contrário. Né? Mas eu entendi que eu deveria estudar mais sobre branding, sobre identidade de marca, identidade verbal também, não só identidade visual. Verdade. Né? Então são camadas, né?
tem o logo, tem a identidade visual, que é uma camada um pouco superior, tem a identidade da marca, que envolve a identidade verbal. Tem um name também lá atrás, Tem um né? Que você também name. faz, que é outro... Faço, mas assim, você é o cara, nesse aspecto aí eu sou. Mas assim, nesse ponto aí também a gente tem uma parceria legal. Aham. E aí são essas camadas, entendeu? Então eu me vejo, viu, Maria, como escalando essas Sim. camadas. Então, Uhum. hoje em dia, porque a ferramenta ela já passou, entendeu? Então eu foco mais em o quanto eu posso ser útil para quem está começando seu negócio. Sim. Né? Uhum. Então eu vou estudar isso, vou estudar o brand, né, que é a camada maior, que envolve o marketing, que envolve a identidade verbal, a identidade visual. E assim, geralmente quando eu pego o projeto, por isso que eu gosto muito do meu processo como ele é hoje, Sim. né? Porque ele passeia por todas essas fases, né? Então quando eu vou pegar no software gráfico para desenvolver a identidade visual, eu já tenho passado por várias etapas muito importantes antes. Entendi. Que para a maioria dos clientes, se eles forem bem atentos, embora eles tenham me contactado para desenvolver uma identidade visual, aquele entregável que eu entrego antes, que é o debriefing, com todo o conceito que eu percebi de mercado, de pesquisa, que é uma fase importante do meu trabalho hoje, né? A gente começa pela imersão, Sim. né? Que é aquela conversa. Eu tenho um briefing extenso que eu mando pro cliente, mas não fica só nisso, porque fica uma coisa muito fria. Tem que ter o contato visual, que pode ser presencial, Sim. que eu até prefiro, mas que ultimamente, como eu tenho tido muito cliente de fora, então não tenho essa possibilidade do contato presencial, mas tem internet, eu tinha uma resistência no começo, antes da pandemia, mas depois isso veio por terra. Hoje em dia eu adoro fazer Eu também tinha essa resistência antes porque da eu pandemia. gravo, cara, e minha memória ela não é confiável, e eu não gosto durante a reunião eu estar anotando, porque eu gosto de ver a expressão do cliente, Eu também a gosto. reação E dele. assim, a possibilidade de eu estar conversando com ele e compartilhar uma tela também. E Perfeito. pra mim, a Você chamada de ilustrar, vídeo eu acho maravilhoso. é a melhor então forma. hoje eu tô preferindo até, entendeu? Então assim, se é o presencial e a chamada, porque eu gravo, eu revejo, né? E aquilo ali para o processo é muito importante, sabe? Então eu gosto demais. Então assim, a gente começa por essa fase de imersão, que é composta pelo briefing, que é esse questionário extenso, que eu sempre alerto o cliente, ó, você não tá engessado a nada, você não é obrigado a nada, mas entenda, isso vai ser útil para você. Vai ser útil para mim? Claro. Vai ser bom pro meu processo? Totalmente. A chance de eu te dar uma resposta assertiva é muito maior se você responde esse briefing. Eu lembro que a gente respondeu pra fazer esse bebê. Entendeu? Então, assim, é importante. Embora às vezes as pessoas tenham aquela repulsa, né, de um formulário e tal, coisa chata e tal. Realmente é chato. Mas entenda como sendo algo importante pra você. Um raio-x, né? Isso, é importante pra você, é importante pra mim. Faz parte do processo. Se não quiser fazer também, tudo bem. Mas existe uma possibilidade de, no final do processo, ter algum ruído, alguma coisa que não ficou bem entendido por conta da gente ter negligenciado essa parte. Pulada, Mas mais importante que o briefing é a nossa reunião de alinhamento, que é onde eu conheço o cliente, converso com ele, olho no olho dele, entendo assim, às vezes uma tonalidade de voz eu percebo quando ele se emociona, quando aquilo é muito importante pra ele, aí eu já vou, opa, sabe que ali pesa, né? É bem aqui que vai pegar, entendeu? Porque cara, é um trabalho investigativo, entendeu? Sim. Então essa primeira fase de imersão que eu não tinha antes, ela hoje é imprescindível. Logo depois disso eu digo, tá bom, agora é comigo. Aí eu vou para pesquisa, eu vou pesquisar mercado, vou pesquisar público, vou pesquisar o próprio cliente, a pessoa, né, que é o empreendedor, vou pesquisar o segmento, vou pesquisar os concorrentes, vou pesquisar o público, vou pesquisar. A pesquisa ela vem para junta a imersão com a pesquisa e eu tenho um material muito denso para trabalhar, muita informação. Aí é onde entra na terceira fase, que é a parte de conceituação, que é você usar as ferramentas, usar os frameworks, usar para filtrar isso. Você pegar tudo isso e dar aquela peneirada e aquilo que sobra é o que eu chamo de a verdade da marca. Sim. Né? E aí, quando você tem a verdade da marca, que é a essência na mão, que você já trabalhou propósito, já trabalhou posicionamento, sabe? E você já tem isso muito claro na tua mente.
e você gera um material que, ao meu ver, é muito valioso para quem tá começando um negócio, sabe? Para quem tá apaixonado por aquilo que ou tá pra fazendo. quem tá renovando o negócio, né? Como a gente, que foi muito especial. E aí você recebe aquilo aí tem cliente meu que diz assim, poxa, né, nada de visual ainda, cara. E, cara, já tenha isso aí, porque isso aí é muito valioso pra ti. Se você validar, aí você valida isso aí, e aí a gente parte para a próxima fase, que é exatamente a fase de ideação, que é a fase visual. Sim. Né? Mas isso depois do mais importante, que é extrair o conceito. E antes eu não entendia dessa forma. Né? E muita gente faz o contrário, né, Neto? Tem profissionais que eles não fazem igual você faz. Ele faz ao contrário. Ele primeiro apresenta a marca para depois ir atrás das informações, o que é totalmente incorreto, né? E você faz o que é certo. Primeiro eu vou extrair as informações. Essas informações, elas vão me auxiliar. Isso. Se eu tentar fazer algo antes, se eu negligenciar essa parte tão importante, eu vou estar arriscando. Eu vou estar chutando. O risco de eu para apresentar para o cliente disso não era nada disso, tudo, sabe? É o retrabalho, é o estresse. Então, assim, hoje em dia, a minha assertividade é de 90%, 95%, assim, o que tem é ajuste. Sim. Mas assim, o que eu ouço muito é cliente emocionado, cliente que chora, cliente que diz, poxa, cara, como foi que tu entrou na minha cabeça? Não, cara, se tu for ver... Você abriu a cabeça pra mim. Você que me passou. Me deu essas informações, não é mágica, não é nada, é técnica de filtrar as informações e transformar em algo visual. Então, assim, é muito... E anos de experiência também, né, meu amigo? Que convenhamos... É uma soma de fatores. É uma soma de fatores. É uma grande, de vários fatores, né? Então, assim, é muito gratificante quando a gente vê o cliente dizendo, cara... Era isso. Era isso, você pegou cara, e aí bola pra frente. Então, assim, o retrabalho ele é muito chato, o tempo que se gasta, o estresse, você apresentar, reapresentar. Então, assim, por isso que eu sou tão apaixonado pela minha metodologia hoje, né? Meu processo, que não é um processo também tão engessado, né? Sim. Dependendo do cliente, ele pode ter nuance, ele muda, né? Então, tem essa fase de ideação, né? Que é o projeto propriamente dito, visual, né? Aí eu apresento, aí tem os ajustes, aí tem a entrega, e a entrega geralmente tem muitas coisas, né? Então varia de acordo com o segmento, às vezes eu pego muito produto, então às vezes entra rótulo, às vezes entra fachada, como você citou, então... Papelaria, então depende muito. Ainda tem muita gente que pede papelaria, né? Porque hoje em dia é muito digital, né? Depende do segmento. Ainda tem alguns segmentos que não abrem mão, né? Mas no geral não. No geral eles... Digital, né? Tanto é que era uma das coisas que fazia parte do pacote básico. Hoje em dia eu já pergunto pro cliente. Porque se não vou gastar tempo, né? Se o cliente não vai querer, não vai usar. Às vezes a gente substitui por outra coisa dentro do nicho dele, que é mais importante para ele, que vai agregar muito mais nessa entrega. Eu tenho uma pergunta, assim, que eu acho que muita gente tem dúvida. Eu acho, né? Como conheço alguns publicitários e quando eu falo assim de você para eles, para você é uma referência. Isso é fácil. Gente, não é babança não, é porque é verdade. Então, quem vai ouvir e ver esse podcast sabe o que eu tô falando. Mas me conta, qual é, assim, a tua fonte de criação que tu costuma ir? Ou fontes de criação. Tipo assim, Ari, eu gosto de assistir, eu gosto de viajar, eu gosto de ler, eu gosto... Inspiração. É a tua fonte de inspiração. O que é, assim, hoje? Pois é, assim, essa questão do repertório, né? Sim. Ela é muito importante, né? Mas, assim, se for falar de projetos isolados, a fonte é o próprio cliente, cara. Ele é uma fonte inesgotável de informação para aquele projeto. Por isso que o projeto ele tem que ser único. Sim, porque assim, ele não pode ser genérico, ele tem que ser único. Eu acho que o que eu vendo mais é isso, é essa exclusividade. E assim, a inspiração maior, com absoluta certeza, é o próprio cliente, a empresa do cliente, o que ele faz. Então assim, a cada novo projeto, cara, eu mergulho tanto que eu acabo aprendendo um monte de coisa, né? Como eu aprendi sobre propriedade intelectual quando eu tava fazendo uma pesquisa sobre a Quinto Rebelo. Né? Então assim, a gente acaba acumulando muita informação com isso, né? Porque a cada projeto a gente vai aprendendo. Vai só enriquecendo. Às vezes segmento assim, nada a ver. Uma vez, esse ano apareceu uma pessoa pra mim, né? Até um cartório. Cara, um cartório.
Mas vamos lá, eu gosto de desafio, né? Aí eu tinha que, o que eu posso exaltar de um cartório, como é que... Aí eu vou estudar, ver o que os outros cartórios estão fazendo, a nível mundial, a nível nacional, a nível local. E assim a gente aprende muito. Eu acho que a gente tem um pouco parecido, né, Maria? Nosso segmento, a gente aprende muito com os E clientes. chega de tudo, igual chega pra você, tudo, né? chega Então de pra tudo. gente chega... Eu acho que pra vocês até mais, né? Porque a gente pra tem vocês, que... Porque pra mim, alguns segmentos realmente não faz muito sentido, né? Ter assim, uma identidade visual não tem um peso. Pra alguns, muito. Até uma relevância absurda. Para poucos segmentos não faz nem sentido. Já para vocês, não. Acho que todo segmento, toda empresa precisa trabalhar. E a gente meio que também tem essa imersão na história da empresa, porque a gente tem que entender o que ele faz, de fato, para proteger a marca naquela E o que classe. ele pensa em fazer. E o que ele pensa em fazer. importante. Exatamente. Até porque, assim, não só pra marca, mas pra saber se a proteção dele é só marca. Isso. Que às vezes É entra um um desenho diagnóstico, industrial, às vezes entra uma patente, Um direito autoral. às vezes entra um direito autoral. Então, muitas vezes ele chega achando que é uma marca e às vezes a marca é o menos dele. Um registro de software, que às vezes tem um que quer registrar a marca, mas a gente descobre que, o seu caso é software. Tem que registrar o seu software primeiro. Por isso que é bom falar com os profissionais. Mas né? é legal Vocês essa conexão, né, que é feita entre o cliente e a sua abordagem de criação, né? Que eu acho que você falou muito assertivamente aí na sua forma. Neto, quais são os desafios hoje que tu encara como profissional da área, principalmente hoje com a chegada desse montão de IA, que a gente vira e mexe fala sobre isso, mas quais são os principais desafios, na tua opinião, hoje o profissional tem que estar atento a essas mudanças? O que você poderia citar de desafios maiores? Eu vou meio que chover no molhado, né? Mas assim, com relação a IA especificamente, cara, é ferramenta. Ferramenta. Ou você usa ou você fica para trás. Então, assim, ultimamente eu tenho sim inserido muita IA dentro dos meus processos. Usar a seu favor, né? Claro, então a ferramenta, se ela vai otimizar, ela vai melhorar a tua produtividade, a tua entrega. Eu sempre penso na entrega. Sim. O que eu posso fazer para melhorar a entrega? Para que o cliente se sinta mais satisfeito com aquilo que ele está comprando. Sim. Né? O que vai ajudar de fato a vida dele como empresa que está começando e que precisa desse apoio. Então eu sempre penso nisso. Então assim, a IA ela veio para somar sem dúvida. Agora tem um momento muito nebuloso, muito pantanoso, porque são muitas propostas, são muita conversa, tem muita sabe, muita informação que você vai ver, muito muita hype, informação, vai dizer, muita informação nova, rasa ainda, isso, né? Tem uns hypes, né, que tem alguns hypes que surgiram no decorrer do tempo, porque alguns dizem que era realmente importante, mas que não era o momento, tipo, vocês lembram do metaverso? Né? Foi aquela coisa que quando a gente viu, nem aconteceu da Nem forma, aconteceu. de repente foi o momento O errado. pessoal tava comprando terreno no metaverso, né? Não era. Então, assim, a própria Facebook, né, mudou o nome, né? Meta. Tal. Por conta desse momento. Então, assim, eu acho ainda que era importante. Eu ainda acho que é importante, porém, eu acho que não aconteceu naquele momento. Foi só um momento errado. Eles foram muito precipitados. Eu acho que ainda vai acontecer. Eu acho. Vai chegar, né? Sim, falando do metaverso, né? Às vezes é só o time, aí já volta reformulado, a mesma ideia de outra forma. Se você for estudar historicamente, muitas ferramentas entraram no momento errado, mas depois elas voltam. Né? Então, assim, a IA não. A IA eu acho que é uma revolução de verdade. O que a gente está vivenciando hoje, ela vai de fato mudar a vida. Já está mudando. Estou sendo até equivocado aqui nas minhas palavras. Já está mudando de verdade a rotina, a vida até de quem não usa IA. Verdade. Está mudando a vida. Então, assim, é um fato. Não tem como. Independe da minha opinião. A opinião. Entendeu? Então eu tenho sim que aderir. É aquelas coisas que ou você se adapta ou É. você dança, né? Exatamente. Agora, claro, eu tenho aquela coisa. Muita coisa, essa experiência, essa questão do cuidado, da atenção. Isso aí a IA nunca vai fazer, cara. Eu acho. Isso é. Eu acho Ainda. que não, né? Ainda A questão existe criativa pessoalidade. ainda há os seus polêmica, né? Então Sim. eu uso muitas IA hoje que me impressionam do ponto de vista de resultado, né? Eu jogo lá o prompt e vem algo que me deixa realmente impressionado, né? E a cada dia isso vai aumentando. Hoje eu tava vendo um meme que o lip sync, que era um dos problemas há poucas semanas, cara, a gente fala de anos, não, semanas atrás, era um problema para IA. Principalmente no português, você fazer a boca se movimentar exatamente, perfeitamente o que está sendo falado. Mas, cara, hoje de manhã eu vi um meme de uns bebezinhos lá
perfeito, cara. Eu fiquei procurando defeito e não achei, cara. Né? E o seu olhar é crítico pra isso, né? E no inglês, até que a gente já tinha visto algumas coisas desse sentido. Mas no português eu fiquei impressionado por isso, entendeu, Maria? Português, A perfeição, cara, a perfeição do movimento do lábio. do lábio, sabe? Isso Perfeito. não é tão fácil. E a IA tá fazendo isso numa velocidade que eu pensei que ia demorar um pouco mais. Entendeu? Então, assim, se prepare, porque é uma revolução, é real. E vai acontecer muito mais coisas nos próximos meses. Eu ia dizer nos próximos anos. Antes a gente tinha essa ideia de... Ano é muito longe agora. Não, agora tudo tá condensado, é exponencial, sabe? O gráfico, ele antes era assim, agora ele tá assim, ó, bem vertical. Entendeu? Eu queria agora, aproveitando o gancho, falar da nossa identidade visual, né? Tem esse momento importante que é essa evolução que a gente passou da Companhia das Marcas para Quinta e Rebelo. E você foi o profissional convidado e, enfim, nos deu de presente esse bebê, como a Maria falou, né? Eu queria que você falasse um pouco como foi a experiência e o processo criativo da nossa identidade visual. Contar um pouco pra galera que... Tô sabendo hoje, às vezes, né, que você é o criador. Eu sempre falo, mas tem muita gente que não sabe ainda como foi essa experiência da criação da nossa logo. Pra começar a falar da satisfação, né? Da honra. Porque eu sei que vocês conhecem profissionais assim, de ponta. Vocês são rodeados por grandes profissionais que eu admiro bastante, né? Então, assim, vocês tinham opções de escolher, né? E vocês escolheram a mim. Então, assim, é uma honra muito grande, entendeu? Pra mim, ser escolhido dentre tantas pessoas tão boas, né? Alguns eu até considero melhores que eu. E aí, primeiro falar dessa honra, né? Então foi muito bom. E assim, em primeiro lugar, essa questão. Em segundo, o momento de vocês. Cara, na hora do briefing, eu me arrepiei. Porque assim, vocês foram coroar esses 10 anos de vocês de uma forma... Sabe, esse podcast aqui é um sinal de que vocês não estavam pra brincadeira. Era real aquilo que vocês me trouxeram. Sim. Que às vezes o cliente tá naquela empolgação, traz um briefing, diz que quer fazer e tal, e na prática você não vê acontecendo. Vocês não, cara. Então, assim, eu senti isso naquele primeiro momento, daquelas nossas primeiras conversas, do briefing, do alinhamento. Eu entendi que vocês estavam querendo fazer essa ruptura, companhia da marca, por que vocês estavam... Sabe? Então, esse entendimento é o essencial, é aquilo que a gente falou um pouco antes sobre o processo. Sim. Sabe? No momento que você entende o que o cliente realmente está querendo, aí você traz aquilo pro teu processo, pro teu trabalho. Sim. Então as chances de dar certo no final são muito grandes, né? E aí, eu estudando esse universo de vocês, né? E aí a gente vai para essa parte de conceituação, né? E aí no primeiro momento, né, já falando já da parte já da identidade, né? A gente passou por todas essas etapas dessa conversa, do entendimento, da pesquisa de mercado, né, de ver a questão do conceito. E aí a gente chegou nessa verdade. E aí, só abrindo um pouquinho como foi esse processo em si, né? Num primeiro momento eu tinha pensado assim, nos quadros que vocês entregam, né? Que é bem simbólico, aquele quadro, é simbólico. É a então, concretização do trabalho. Concretização do trabalho. Então eu imaginei aquela moldura quadrada, né? Retangular, de cara, tem que partir daqui, porque é muito simbólico, é muito forte para eles, né? Aí eu comecei a pensar e trabalhando as formas, aí entra aquela questão, muitos testes que a gente faz durante o começo do processo, muitos, né, aquele brainstorm, aquela coisa, e eu digo, cara, ok, mas ainda tá muito quadrado, eu queria uma coisa assim de proteção, né, porque é proteção, e aí assim, eu pensei no escudo, mas no escudo não, a gente procura fugir dos clichês, das coisas batidas, porque eu digo, não, é a moldura, mas assim, precisa ser quadrada essa moldura? Não, vamos trazer algo mais cíclico, mais movimento, mais dinâmico, mais redondo. Então, assim, aí veio a história do círculo, né, como moldura, né? Sim. Então, esse círculo, ele não pode ser chapado, ele tem que ser vazado. Por quê? Porque é proteção, né? Mas, assim, vazio dentro, não é vazio, é o principal. Quem é que tá lá dentro? É a marca do cliente. É isso então, aí. o círculo, ele protege... Ele é o carinho, é o cuidado, é a atenção, tá tudo em torno do que tá dentro desse círculo, que é a marca do cliente. Então, tudo partiu desse círculo, né? Então, o círculo, ele é uma forma apaixonante
do ponto de vista da simplicidade, né? É uma coisa extremamente simples, né? Ok, mas não pode ser só um círculo. Então vamos lá. E aí começou essas hastes tangenciando com o círculo, né? Então a primeira haste é essa haste do canto inferior direito para formar o quê? Né? Sim, porque aí já entra as letras, né? Sim. Então o quê de quinto e rebelo. Então a primeira haste tangenciando no canto inferior direito do círculo, ele já forma o quê? Opa, show, beleza. Aí a gente cria outra artezinha tangenciando lá no canto inferior esquerdo. Aí já forma o R de rebelo. Diga, epa, é por aqui. Tá no rumo. Né? Aí eu lembrei que a gente bateu muito durante nossas conversas, né? Nos 4 elementos da propriedade intelectual que vocês queriam oferecer, não é nem elementos, são serviços carro-chefe, né? Então entraria, obviamente, o registro de marca, né? Para mim é o que vem à tona na minha cabeça, né? Mas tem outras coisas tão importantes quanto, como a própria Patente. questão da patente, né? Então já vinha a patente ali, e aí assim, tava faltando equilibrar o círculo, né? Porque, cara, é simetria, é equilíbrio, então a gente precisa já, então a gente meio que estilizou lá no canto superior esquerdo o Pzinho, meio que virado, né? O P de propriedade, e o Izinho de intelectual no canto superior direito, né? Isso. Sendo que eles vêm trazendo 2 grandes pilares também importantes, que é a questão dos direitos autorais, e um trabalho que eu tenho certeza que vocês já estavam fazendo, eu não sei como é que tá isso hoje, mas a questão da assessoria jurídica, né? Que eu lembro que você estava imerso no curso de direito, né? A gente tem parceiros também. E a Maria também, então tem os parceiros, então é uma coisa que o cliente busca vocês e que tem tudo a ver, né? Com certeza. Então assim, a gente se baseou nesses 4 pilares, né? E aí esses 4 pilares são exatamente essas 4 hastes que vêm a partir desse círculo, que é a proteção do... Então assim, você olha assim rapidamente e não vê tudo isso, né? Mas assim, é um dos meus xodós, dos meus orgulhos mesmo, de verdade, não é porque eu tô aqui na frente de vocês. Sei. Mas assim, eu adoro, eu amo esse símbolo de vocês, porque ele tem esse conceito tudo dentro de uma coisa, de uma forma tão simples. Né? Neto, e tem um ponto, assim, eu sou muito enjoada pra estética. E ao mesmo tempo que eu sou muito enjoada pra estética, eu não sei fazer e não sei muito bem dizer o que eu quero. Mas eu sei dizer quando eu olho se eu gostei ou se eu não gostei. O Ari fica louco porque eu digo não gostei, mas eu não sei dizer o que é. E eu tenho consciência que isso é uma chatice, entendeu? E aí... eu ficava na minha cabeça, meu Deus, o que o Neto vai mandar? Eu não consegui imaginar. Ficar na expectativa. Eu não consegui imaginar como é que ele vai me agradar, porque eu sei exatamente o que eu quero, mas eu não sei dizer. Eu não consigo nem visualizar. Eu sei o que eu gostaria, mas eu não sei te dizer o que é, assim, pra dizer, olha, Neto, se tu fizer desse jeito, eu vou gostar. E a primeira vez que o Neto mostrou, que eu olhei, eu falei, eu gostei. Que o Ari sabe que é muito difícil. Que maravilha. Mas eu gostei. Mas isso aí Ari, eu me culpa de vocês. apaixonei. É desse jeito que eu queria bem. Era desse jeito que eu queria. Eu não sabia era dizer, mas era desse jeito que eu queria. Isso é culpa de vocês, as informações, vocês estarem envolvidos no processo desde o início. Não, e eu Isso acho assim conta que a gente muito. conseguiu te dar informações muito fáceis. Primeiro, pelo amadurecimento da empresa, da sociedade, do negócio. Então, eu achei muito mais fácil responder um questionário daquele 10 anos depois do que na abertura da empresa. Na abertura realmente é um desafio. Porque na abertura é uma tela em branco, né? Então tem muita Claro. coisa que a gente não sabe ainda, tem muita coisa que a gente não visualiza. A gente imagina um tipo de cliente, a gente imagina que a gente vai trabalhar dessa forma. A gente imagina que a cor X é uma cor que a gente gosta, tanto que a gente começou com amarelo, né? Sim, amarelo e preto. E assim que eu até achava bonito. Mas São com o momentos, amadurecimento da empresa, a gente consegue de fato dizer quem é nosso cliente, a gente consegue dizer que serviço a gente quer oferecer, e a gente consegue dizer o que a gente não gosta. Que a gente não quer, né? Que eu acho que só o amadurecimento traz. O que eu penso aqui também é esse momento, igual a gente tá falando aqui, de consolidar, são 10 anos de parceria, de sociedade, esse ano é 11 anos, e o momento que a gente tá vivendo de transição para essa questão Já mais são 11 ampla, anos, né? né? Já são, exatamente. Mas no momento da propriedade intelectual. Foi 10, pra foi celebrar, ano passado, né? foi celebrar os 10 anos. E é uma coisa que a Maria sempre me pede, que é uma coisa que eu tenho às vezes dificuldade, ela falar, clean, seja clean, e eu sou muito do Não. tentar lhe agregar. O Ari é varejo. Aí ela fala, clean, Ari, clean, eu... Não. E eu aprendi muito isso com ela, porque realmente, às vezes,
o exagero, a pessoa perde o foco, né? Quando você exagera demais. E ela vem falar, Varim, mais clean. Aí eu falava, não, realmente eu preciso baixar, mais tirar. E aí, falando da marca, quando você mostrou, eu falei, não, é isso que a gente precisa. Uma coisa clean, objetiva, que nos une, porque é o sobrenome dos dois. E principalmente esse lance todo que você explicou, né? Do P, do Q, do R, tudo junto, do I. É maravilhoso. Agora, assim, mesmo eu tendo Maria, aprendido... Viu? E a Maria se acha leiga. E eu tô totalmente com ela. Cara, pra mim, o objetivo, Maria, de qualquer projeto é esse. É explicar muito com pouco. Eu acho que quando a gente é muito bom no que a gente faz e quando a gente entende muito, eu consigo saber se uma pessoa entende do que ela tá falando quando ela consegue explicar com poucas palavras de forma simples para qualquer pessoa entender. Sem botar termo técnico, sem falar bonito demais. Maria, você trabalha com propriedade intelectual. O que é propriedade intelectual? E eu consigo te responder isso de forma simples, objetiva, que qualquer pessoa entenda, sem fresar, sem dentro. Pra mim, essa pessoa é boa. É que nem quem consegue trabalhar com escassez de recursos. A gente sabe que a pessoa é muito boa quando ela consegue trabalhar com escassez de recursos. É muito fácil, eu digo que é muito fácil a gente ser dono de casa, ser dono de uma empresa, quando sobra dinheiro, quando sobra tempo, quando sobra tudo. Algumas coisas deram errado, você só mostra o que deu certo. Agora quando você diz, você só tem isso, te vira bichão, aí e você e aí, assim, eu e o Ari, a gente tem essa sociedade, é uma parceria, a sociedade, ela é de fato há 11 anos agora, né, mas mas assim, a nossa parceria tem 13 anos. Tem 13, né, de trabalhar junto, né, enfim. Mas foi muito feliz. A nossa marca foi assim. Eu vi minha parte. Tanto que a gente não mudou, né? Sim, Neto o Neto apresentou e é essa mesmo. Foi um alinhamento muito grande. E apesar de eu ter aprendido name com o Ari, de eu ter sabido o que é name pelo Ari e do Ari ter me apresentado o universo de name, o nome era uma coisa que eu sabia que eu queria. Não foi, Ari? Verdade. Acho que essa sintonia. Muito felizes nessa... Ari, eu só não sei se eu quero Rebelo e Quinta ou Quinta e Rebelo, mas eu quero isso aí. É verdade. E eu acho que soa muito bem com a atividade de vocês. Entendeu? E eu acho também que o negócio é muito a nossa cara, né? As pessoas... Elas se identificam muito com Maria e Ari, então tem essa... Aproveitando o gancho aqui, você, além de ter sido o criador da nossa marca, é um parceiro... Eu sei que você fala muito dessa questão da proteção da marca para os seus clientes. Sim. E aproveitando o gancho, fala como é que você, na hora, você aborda eles? Olha, cria seu logotipo, tá belo, tá lindo, mas tem um porém. Registre, como é que tu aborda esse assunto? Cara, isso é tão importante para mim que está lá no questionário do briefing, que é o primeiro contato que eu tenho com o cliente. É uma das perguntinhas que está lá. Você já parou para pensar nisso? Você já pensou nisso? Você tem uma empresa, você tem alguém que vai cuidar nisso para você? Você entende a importância disso? Você sabe o que é o registro de marca? Isso no primeiro contato, às vezes eu nunca nem via o rosto do cliente, ele já tá com essa indagação para ele questionar. Quando a gente vai para reunião de alinhamento, eu reforço isso. Sim. Tem uma tela que eu já até mostrei para vocês, que eu já até... atualizei ela, né? Porque a ideia era a Companhia das Marcas, que ela faz parte das minhas apresentações. É um dos slides que mexe, que não sai de lá. Entendeu? Obrigada, né? Então, assim, eu sempre digo, pra gente é muito importante. Isso porque, assim, porque, assim, é uma obrigação minha. É uma obrigação minha. A gente é parceiro, é amigo, claro que é. Mas como profissional, eu sempre já repeti aqui algumas vezes que eu me preocupo com a entrega, né? Com o depois, né? Para aquilo ali não voltar de uma forma ruim. Poxa, Neto, não adiantou nada aqueles meses de trabalho, porque a gente acabou negligenciando uma parte tão importante. Então, a minha obrigação é alertar o cliente sobre essa questão. Sim. O que ele vai fazer com isso depois, aí fica a critério dele. Mas você, como responsável... Então, eu deixo com essas palavras, exatamente, Maria. Isso aqui é muito importante. Então, qualquer coisa assim, qualquer consequência ruim, a partir desse alerta que eu estou te dando, você entenda que foi uma negligência sua, né? Se não, aí geralmente o cliente diz, né? Não, vamos ver isso mais tarde, ou então eu já tenho alguém que está cuidando para mim, ou então não, já está registrado. Mas sempre que eu tenho a oportunidade também, eu já indico, né? Porque assim, cara, a gente só pode indicar... Eu tenho um certo problema com indicação. Eu sei. Porque a indicação é uma coisa muito séria. Se alguém te pede uma indicação, é porque ela confia em você, cara.
É verdade. Então você não pode indicar qualquer pessoa, qualquer empresa, sabe? Então, assim, eu indico a Quinta e Rebelo porque eu conheço, entendeu? Então, eu indico, assim, sem medo, né? Então, assim, isso, o cliente entende isso, ele percebe essa minha, que eu deposito essa confiança no trabalho de vocês, e aí muitas vezes ele compra ou ele deixa para um outro momento, mas aquela parte da apresentação, tanto lá no comecinho como eu reforço no final, como é que tá a questão, né? Lá na apresentação, já no final do processo, eu pergunto de novo como é que tá isso e tal. Sim. Então, assim, é porque eu entendo a importância. E a gente agradece, Neto, essa tua fala. Ela, com certeza, quando for ouvida e assistida, muitos profissionais que te admiram vão compreender. Porque tem muita gente, Maria, que trabalha com design, que não abriu os olhos para a importância que é você transmitir essa informação para o seu cliente. Responsabilidade, inclusive, do seu próprio trabalho. Exatamente. Né? Você criou um logo tão bacana, um conceito, uma visão ali, um visual, e não é registrado. Tu vem, registra, o seu cliente perde tudo. Então, é uma conscientização importantíssima, né, que você passa. Vamos pro bate-bola? Vamos lá. Agora é a hora do bate-bola. Perguntas rápidas para conhecer o Neto, além do design. Sou meio ruim disso aí, mas vamos lá. Você tá pronto? Vai lá, Ari, começa. Vamos lá, deixa eu começar aqui que eu vou pescar, viu, gente? Eita, Netão, olha, aí tu pode olhar pra nós ou pra câmera, viu? Bate-bola. Vamos lá. Clean. Um trabalho que te dá orgulho. Que te deu. Um livro ou autor que te inspira. Tcharam. Eu gosto muito de livros técnicos. Mas assim, o livro técnico ele tem esse problema de ficar negligente muito rápido, de ficar obsoleto, né? Muito rápido. Então eu acho que não merece nem citar. Eu tô sempre lendo coisa nova, né? E ultimamente eu tô na compulsão dos cursos. Né? Sim, sempre fazendo curso. Então assim, eu meio que substituí os livros pelos cursos. Sim, então eu tenho assim, uma compulsão por fazer curso, se for cursos rápidos, né? Então assim, eu tô muito focado na questão do branding, da estratégia, né? Entendi. Eu sei que eu nem podia dar uma resposta tão longa. Mas assim, eu não teria esse livro agora pra falar. Tem livros bons que eu li no passado que ficaram na minha memória, mas eu acho que não é o caso de momento, né? Tá ótimo. Uma habilidade criativa que você ainda quer aprender. É cada vez mais essa questão do parceiro estratégico. Quanto mais eu aprender, quanto mais eu entregar isso, porque as outras coisas já faz parte do meu dia a dia, eu já consigo ter um domínio, né? Então essas coisas que me desafiam, coisas novas, entender como que eu posso ser útil para aquele cliente. Então sempre eu vou estar buscando isso. Perfeito. Um lugar que te inspira em Teresina. Acho que é a minha casa. Eu sou muito Essa é a minha caseiro, resposta. né? Sou muito de dentro de casa, cara. Sou muito caseiro, né, Neto? caseiro, muito. O que não deixa de ser um lugar bom. Nossa casa, nosso lar, né? Gosto muito. Uma referência no design que você admira. Cara, tem uma galera que eu tô tendo um contato agora de fora. O pessoal da Europa que eu tô conversando muito. E eu gosto muito do trabalho deles. Mas aqui em Teresina também tem muita gente boa. Eu faço parte de uns grupos de design que tem umas pessoas que se destacam, sabe? E tem me surpreendido. Acho que seria um pouco injusto eu falar um ou dois, porque realmente tem muitas pessoas que têm chamado a minha atenção. Tem aqueles clássicos, né? Marcelo Serpa, eu sempre gostei muito do trabalho da UMAP, de algumas agências, mas é como eu disse, contexto, a comunicação ela mudou muito, então tem alguns nomes que ainda são referência para mim, mas que a gente está começando a olhar para outras coisas que estão acontecendo agora, que muda tudo, sabe, a forma como a gente via as referências está mudando, até isso, cara, entendeu? Então, assim, Qual foi a maior lição aprendida liderando uma equipe criativa? Eles me ensinam demais. Eu acho que a maior lição é você se abrir para o aprendizado. Você não querer se impor alguma coisa que você tenha a oferecer como sendo uma regra absoluta. Você sempre está aberto a essa via de mão dupla. Então, assim, eu acho que o maior aprendizado
é você se abrir, né? Não ser dono da verdade e se abrir, porque de onde você menos espera vem um insight que muda tudo, entendeu? Verdade. Acho que tá aberto. Muito bem, meu amigo. Assim, a gente quer agradecer, né, Maria, a esse momento especial. Eu acredito que daria muitos mais episódios se a gente fosse... Daria uma série. Daria uma série. Aí, ó, pronto. Mas assim, cara, o teu tempo também pra nós é precioso, por isso que a gente quer agradecer por ter vindo, ter topado, né? O Neto é muito de bastidor, viu, galera? Ele já falar, eu sou muito de bastidor. Mas eu acredito que tudo que você falou aqui, né, Maria, vai ser útil e vai ficar como material rico de informação para aqueles estudantes que estão agora entrando ou aqueles que já são profissionais da área. E assim, só para fechar, porque tem uma pergunta que estava aqui, eu acabei pulando, mas olhando para essa câmera aqui, que é a sua, que conselho você deixa aí para a galera que está começando, a galera que já está na área, a galera que pretende mudar para essa área do design, da comunicação, que conselho você daria para essa galera, deixaria para eles aí? Eu amo o que eu faço. Acho que eu não me veria fazendo outra coisa, né? Então, assim, eu incentivo, né, a vir para esse universo, para quem tá pensando nisso. Tem os seus desafios, suas dificuldades, como eu acho que tem em qualquer atividade, né? Mas, assim, uma coisa que eu recomendaria é você não focar demais na ferramenta, olhar um pouco mais para o todo, né? Isso é a lição que a gente já falou hoje aqui, que eu aprendi, que hoje está me fazendo falta, né? Negócio, venda, pessoas, relacionamento, sabe? Isso tudo é muito importante você colocar junto com, obviamente, um bom trabalho. Perfeito. Aquilo que você se propõe a fazer, você tem que fazer bem feito. Isso é o dever de casa, é o feijão com arroz, né? Mas, para além disso, seria isso, né? E como assim, eu já falei aqui, eu tô atendendo alguns clientes fora, então hoje, assim, eu tenho alguma coisa do inglês, né? Que eu consigo entender bem, até consigo escrever, mas eu sinto ainda uma trava na conversação, sabe? É uma coisa que eu trabalharia, eu deveria ter trabalhado melhor antes, sabe? Sim, então, assim, é uma coisa velha que há muito tempo todo mundo fala, mas que é verdade. Então eu tô agora com umas experiências que eu sinto falta de ter investido mais nisso, inglês, sabe? Né? Embora que ainda tá em tempo, eu tô ainda me aprofundando, mas que, assim, isso te abre muitas portas. Muitas portas para muitas... E outra coisa, assim, se você vai realmente trabalhar com isso, não faça como eu com relação a portfólio. Minha esposa, que é a minha parceira, minha fiel escudeira, ela me ajuda demais. Eu não sabia que ela poderia me ajudar tanto há um tempo atrás como ela tá me ajudando agora. E ela puxa muito a minha orelha com relação a isso, porque a gente tem tanta coisa que ela veio fazendo e que muita gente não vê, né? Sim. Não vê porque eu entrego, o cliente se empolga, se emociona e aí a gente não coloca, né? Não coloco nas redes e aí ela puxa muito a minha orelha com relação a isso. E é uma coisa que eu digo que você tem que fazer. Eu sempre tô dizendo, eu vou ter que organizar, vou ter que achar o tempo para fazer isso. É porque, assim, a gente quer colocar essa parte da emoção, essa parte do cliente, da satisfação do cliente, entendeu? Isso gera um pouco de trabalho, não é só colocar por colocar. Para mim não faz muito sentido isso, entendeu? Para mim é mais essa questão do resultado, sabe? Assim, eu mostrar para mim mesmo o quanto meu trabalho é relevante. É isso que faz a gente acordar de manhã e querer fazer e continuar fazendo, entendeu? Então, assim, às vezes a gente até se questiona, será que o que eu faço é realmente tão relevante, né? E aí você precisa ver isso, né, acontecendo, e você realmente precisa ter esse nível de profundidade para que o que você faça realmente se torne relevante, né? Então é uma das coisas também que eu quer deixar de conselho, né? Deixaria aí, né, para as pessoas. Você falou da sua esposa, eu tive o prazer de conhecê-la no dia da entrega da placa da Eu Te Amo, né? Da Eu Te Amo é outro amor da minha vida, né? Uma coisa que... Eu falei lá no comecinho da minha história que o Enzo trouxe uma coisa, né? Dessa questão de querer mudar de vida. A Melissa é uma filha que eu tenho também que tem síndrome de Down. E ela, quando ela nasceu, ela mudou minha vida pessoalmente, mudou minha cabeça. A Bianca também, quando nasceu, cada filho traz uma lição, né? Ela te transforma numa outra pessoa. E uma das coisas que a Melissa me trouxe foi esse olhar, né? Para esse questão social. Então, assim, hoje é uma terapia para mim. Eu faço parte desse núcleo lá de
dos sócios fundadores lá da associação, né? Associação de pais e amigos de pessoas com síndrome de Down aqui de Teresina. A gente começou com um grupo bem informalzinho, né? No WhatsApp, ajudando, principalmente as mães de primeira viagem, que tinha aquela surpresa que tinha um filho com síndrome de Down e não sabia o que fazer. E aí ela entrava nesse grupo, ela já se sentia acolhida, as pessoas já indicavam várias coisas, a mãe já naquele momento de desespero, ela já se sentia mais calma, ela já via que não é coisa de outro mundo, ela já via que era uma coisa que realmente... Então, assim, era uma rede coisa de apoio, muito, né? Que uma vocês rede criam. de apoio, perfeitamente. E aí depois isso foi crescendo, foi virando uma coisa maior, né? Hoje a gente tem uma sede própria que fica ali perto do Balão de São Cristóvão, né? E aí a gente já tem várias atividades lá que a gente realiza e sempre vê a questão das famílias mais vulneráveis, né, mais carentes, e a gente sempre prioriza eles. Então essa é uma coisa que eu me descobri fazendo e que eu gosto muito e que eu tenho muito orgulho, sim. Falou uma coisa que eu tenho muito orgulho de fazer hoje em dia, de ver que aquilo ali é um pouco isso que eu acabei de falar, assim, será que o que tu tá fazendo tem algum resultado real na vida das outras pessoas? E não na sua vida, não, na sua vida você é instinto natural de sobrevivência, você tem que, claro, você se vira, né? Se virar. Agora sim, será que o que você tá fazendo hoje tá ajudando alguém de alguma forma? Verdade, entendeu? Né? Então assim, se você puder levantar esse questionamento sempre que possível na tua cabeça, é bom. Excelente. E quem quer conhecer o Down Te Amo, fala aí como é que faz para conhecer mais sobre esse assunto, sobre a instituição. Tem o Instagram, né? Que é Down _, é só Down Te Amo mesmo. Pronto. Down _THE _amo, né? No Instagram, lá onde a gente coloca a maioria, inclusive as redes sociais. Quem administra a minha esposa foi quando ela realmente me surpreendeu, porque assim, a Vanessa, ela sempre teve muito presente, mas sempre de uma forma... Lá na time, por exemplo, ela nunca participou de nada da time, assim, no que diz respeito ao trabalho, né? Ela andava por lá, conhecia todo mundo, brincava, mas ela não participava. Na cabeça dela mesma, ela não tinha nada a ver com aquele universo. Mas de uns tempos pra cá, coisa bem recente, de 2 anos pra cá, eu me surpreendi de verdade, assim. Ela tem me surpreendido muito. Inclusive, o Instagram da associação, ela que toca, basicamente sozinha, alguma coisa ou outra ela me pede, né, faz isso, eu vou lá e faço alguma coisa mais técnica, algum vídeo, alguma coisa desse tipo, mas ela conduz muito bem, né, se ela faz parte da diretoria lá também, e assim, foi uma surpresa muito positiva, né, nesse sentido. Bom. Né? E quem quer te contratar também, como é que faz, hein? Qual é o arroba que segue, como é que faz? Bora, né? Faz o mexão agora aqui, momento mexão. Pois é uma das coisas que a gente tá falando dela, né, e ela vai puxar minha orelha mais uma vez, porque... É muita coisa realmente que eu faço e que tem muita coisa que mereceria ir para as redes, sabe? Para as pessoas verem. São projetos bem interessantes, bem relevantes e que acabam não indo, mas eu tô trabalhando nisso, né? Sim. Então é o Design Neto, né? Design Neto. Um N só, é o último N, a última letra da palavra design, a primeira da palavra neto. Sendo que o Neto é com 2 T's, né? Design Neto _ Estúdio. Pronto. Esse é o Instagram, né? Eu mencionei a Vanessa de novo porque tá desatualizado, né? Eu tenho alguns projetos lá mais antigos, inclusive Quinta e Rebelo, como eu disse, que é um orgulho. Eu já tenho um case bem preparadinho já para entrar, né? E vai ser um dos primeiros que eu vou atualizar lá. Muito bom. Então eu tô nesse momento de montar esses cases para poder jogar no site. Tem um site também lá que eu não vou nem divulgar porque realmente ele tá sem o conteúdo atualizado, né? Mas assim, é uma parte que eu deixo um pouco a desejar exatamente por conta dessa minha obsessão pelos trabalhos que estão no momento, sabe? Eu sei. Então assim, às vezes eu tenho a opção. Eu vou me dedicar um pouquinho, algumas horas para o meu Instagram, ou eu vou melhorar esse projeto que eu tenho que entregar na semana que vem, sabe? Amigo, aí eu sempre opto pelo entregar cliente. o trabalho. Tamo junto, né? E aí as nossas redes vai ficando para trás, vai ficando para trás, né? Mas é um momento importante. E é de extrema importância.
É um momento importante também que eu tô, então assim, eu queria muito agradecer de novo vocês, porque é um presente que vocês estão me dando aqui. Nós Pra eu que poder agradecemos contar essa minha também. história, porque assim, eu já contei em algumas mesas de bares, para algumas pessoas mais próximas, eles sabem um pouco dessa Sim. minha história, né? Mas tem algumas coisas que eu falei aqui hoje, que eu, como eu falei, eu omiti muita coisa, mas eu falei muita coisa também, que é, cara, é um presente para mim, isso ficar Que gravado legal. numa iniciativa tão, que eu sou tão apaixonado e sou tão lisonjeado por fazer parte, que é a Quinta Rebelo. Então, assim, ter Neto. isso dentro do Instagram, do podcast de vocês, dentro do YouTube de vocês, pra mim é uma honra muito grande. Pra gente é que é um presente, uma felicidade. E agora, quem quiser ouvir sua história, você manda o link. Pronto, aí. Eu vou fazer isso. Fechou. Eu vou fazer isso. Pois, Maria, Neto, obrigada. Valeu. Continue contando com a gente. Foi uma felicidade ter você aqui. Você realmente é uma inspiração pra gente, como profissional e como pessoa, tá? Até a próxima. Você também, porque eu conheci o Ari de muito tempo, né? É. Mas você também foi um presente muito grande Exato. nesse projeto, né? Exatamente. Eu conheci a Marília de nome. A Maria é sócia do Ari, Do Ari, né? é. Uhum. E eu Passou a sabia, conhecer. já tinha ouvido falar muitas vezes, mas nesse projeto a gente teve realmente essa proximidade e eu adorei. É, sim, Que não, bom. E essa conexão é positiva. Você que nos ouviu, nos assistiu, muito obrigado por esse tempo maravilhoso que passamos juntos. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.